estamos no fim do dia e seguramente todos cansados. Ora, eu tenho que dar um bocadinho de água, não estava preparada já para este. Desculpem. Ora bem, então no seguimento, num seminário sobre parentalidade e políticas públicas, para terminar, e pronto, ficámos os três num painel um pouco à parte, mas tenho a certeza que algumas das questões, como poderemos discutir seguir, vão repegar com temas, no fundo, que são transversais à parentalidade e aos direitos e às políticas públicas. E evidentemente, como hoje também será relativamente consensual, até por todas as mensagens que vêm na comunicação social, a legislação que tem sido aprovada, a construção também das questões LGBT e das parentalidades e famílias LGBT como uma questão pública e de direitos. Portanto, não é de estranhar que este também tenha sido uma temática escolhida para falarmos num seminário que trata de parentalidades. Ora, como sempre, há aqui um efeito, questões e desafios, e pronto, e cá estão eles. Ora bem, eu também para já queria avisar de que a comunicação que vamos apresentar é absolutamente exploratória. Nós temos em mãos imenso material, que já irei descrever, mas que é muito narrativo e, portanto, trata-se de facto, histórias de vida, eu vou utilizar mesmo esse termo, ou de narrativas pessoais muito longas e complexas. Aliás, os sociólogos, ou enfim, o Carlos é psicólogo social, dizem que as coisas são complexas. É um lugar comum, mas realmente é verdade e, portanto, há de facto aqui muitas questões e isto é de facto exploratório. Queria frisar esse aspecto e, no fundo, há coisas que temos que retrabalhar e debater, mas também ficamos gratos pela oportunidade de apresentar o trabalho aqui. E no fundo, bem, começando pelas questões e desafios, sem querer, e tenho que respeitar o tempo, ok? No fundo o que estamos a falar aqui também é de uma crítica e quando pensamos, de facto, nas famílias de pessoas lésbicas, gays, transexuais, transgênero, no fundo, o chapéu sobre a que se refere a sigla LGBT, estamos a falar de pessoas não heterossexuais e estamos a falar de pessoas que têm famílias, que têm parentalidades, mas que, digamos, estão fora de uma definição. Neste momento podem não estar tão fora, mas ainda estão relativamente, e estavam muito mais no passado, da família como instituição e da família também como centrada nos laços biológicos stricto sensu. E, portanto, no fundo, num contexto em que realmente os direitos destas parentalidades, destas pessoas, que não se enquadram, de facto, numa definição da família mais institucionalista e mais centrada nos laços biológicos, que lugar para famílias e parentalidades LGBT? Isto, obviamente, na sociedade e também do ponto de vista jurídico-legal que estamos a tratar aqui. E nós achamos que, se queremos responder a estes desafios, e mesmo do ponto de vista da pesquisa, e não só, obviamente, do ponto de vista de nós estarmos a fazer sugestões para como enquadrar legalmente estas situações e estas pessoas, que é uma coisa que não nos compete fazer aqui hoje, apenas lançar pistas para futuros debates, e debates que já estão a acontecer na sociedade portuguesa. É preciso, no fundo, partir de um olhar crítico sobre a ordem de género em que as famílias são construídas, historicamente, e no fundo e sobre os princípios da dominação masculina, que foram aqui muito abordados. Por exemplo, a lei do divórcio representa, e as suas reformações representam um grande avanço nesse sentido, mas também questionar a primazia da heterossexualidade na definição da família e da parentalidade. Portanto, já não estou a utilizar a palavra paternidade ou maternidade, mas parentalidade. E isso implica, de facto, também desconstruir criticamente a ideia de um casal procriador heterossexual para, no fundo, sabermos e pensarmos como é que se podem encaixar situações que existem em vidas reais de pessoas. Implica, obviamente, uma série de coisas que sempre foram os projetos também, não só dos feminismos, mas dos direitos de género e dos direitos pelas identidades
sexuais e de género, de desconstruir os binarismos feminino e masculino, hetero não hetero, e todas as noções, no fundo, que a mãe tem um papel, o pai tem outro, e que também já foram aqui abordadas hoje. E, no fundo, como é que vamos expandir e, sobretudo, e depois também legislar sobre este conceito de família e de parentalidade, em face de novas realidades que implicam direitos. Esta é uma questão bastante importante na sociedade portuguesa, e aqui temos um cronograma de direitos LGBT. Obviamente, este cronograma, que aliás é retirado de um texto cuja fonte já lá chegamos, mas que nos facilitou muito a vida, portanto ele já cá não está, mas esteve do Miguel Valde Almeida, publicado em 2010, e que de facto faz um excelente resumo da evolução a partir dos anos 70 das questões da homossexualidade e como é que ela foi vista. Evidentemente, não vou estar a elencar todas estas questões, mas é só para verem como da Alemanha, a partir desta década, realmente isto começou a emergir, também até no domínio médico, ao ser de facto despatologizado, espero que esta palavra exista, e descriminalizado. Em Portugal foi em 1982, e a partir daí, de facto, tudo mudou. Ora bem, portanto, eu vou andar, há aqui imensas informações interessantes, mas só em 2001 temos, e estamos a falar de famílias e de parentalidades, aquilo que mais nos interessa, que é uma lei das uniões de facto, que reconhece os casais de pessoas do mesmo sexo, embora exclua, como também hoje exclui, o casamento continua a excluir, a possibilidade de adoção. Em 2005, depois, vários decretos-leis alargam os direitos dos casais de pessoas do mesmo sexo que vivem em união de facto. Em 2006, portanto, estão a ver, há um crescendo, no fundo, nesta problemática na sociedade portuguesa. Relativamente também já não só ao facto de ser casal e de ser reconhecido enquanto tal, mas há a questão da lei da procriação medicamente assistida, que é também extremamente importante, não só para os casais de pessoas do mesmo sexo, nomeadamente de lésbicas, mas para mulheres sozinhas que não têm, neste momento ainda em Portugal, como por exemplo já têm na Espanha e noutros países, se não me engano são 14 no mundo os que se pode perfeitamente recorrer a essas técnicas, não sendo necessariamente um casal heterossexual, casado ou em união de facto, mas que não estão previstas na legislação portuguesa. E finalmente, em 2010, o casamento é estendido a casais de pessoas do mesmo sexo, com os mesmos direitos e deveres, com a exceção, obviamente, da adoção e deste direito à procriação medicamente assistida, que foi novamente, em termos de pressão política e legislativa, debatido no Parlamento, mas em 2012, mas a lei não foi alterada e, portanto, continuamos a ter esta ausência exclusiva. Como podem ver, e recomendo a sua leitura, Valde Almeida, 2010, o contexto LGBT em Portugal, uma publicação da SIG, organizada pela Conceição Nogueira e pelo João Oliveira. Ora bem, e agora que fizemos este breve percorrer deste crescendo de debates e de lutas por direitos, vamos perceber como é que eles ainda são poucos e como é que as vidas das pessoas realmente se encaixam nesta realidade social e legal em que vivemos. Ora bem, em termos de investigação, a nossa investigação primeiro foi sobre os homens e encaixa-se num projeto que foi aprovado pela EFCT, que tem financiamento e que pretendia estudar aquilo que se pode chamar masculinidades não hegemónicas. Ou seja, a questão um bocado fora da norma central do que é que deve ser um homem, e aí apareceriam obviamente as pessoas não heterossexuais. E nós fizemos 20 entrevistas em profundidade, umas mais longas, outras menos, mas algumas realmente muito longas, a homens não heterossexuais, aqui dentro e fora do armário, porque preferimos não estabelecer à partida, portanto, não definir as pessoas à partida, que as pessoas definissem como homossexuais, bissexuais ou qualquer outro rótulo, e muitas delas tiveram até alguma dificuldade em encaixar-se em rótulos e chegaram-nos mesmo a recusar e vivem em situações algumas de limbo e de dificuldade até de sair tal deste armário e de se assumirem enquanto pessoas não heterossexuais. Portanto, utilizamos esta designação mais vasta.
São pessoas com diferentes situações familiares, diferentes trajetórias relacionais e pessoais, e no meio destas pessoas há 3 casais, 2 deles com crianças, cujas situações de negociação e de vivência já lá chegaremos. Depois, também, e face a um estender da pesquisa que foi feito o ano passado para que pudéssemos estabelecer alguma comparação, foram feitas 10 entrevistas mais focadas nas questões familiares e da parentalidade, porque o que eram feito aos homens cobria a vida desde que nasceram até, até hoje, os mais diversos caminhos da vida, 10 entrevistas mais focadas a mulheres não heterossexuais, das quais, portanto, também há 3 casais, curiosamente, 2 deles com crianças, portanto, mas são pessoas que também vivem em situações diferentes. Muito embora nestas nossas, digamos, amostras haja, e como provavelmente se notará, um enviesamento um bocadinho a favor de pessoas mais qualificadas, porque foi-nos mais fácil aceder a pessoas mais qualificadas do que, por exemplo, a indivíduos que tenham 4 ou 6 anos de escolaridade. Mas isso acho que é uma questão compreensível. E agora, indo para a análise, o que nos interessava discutir aqui hoje, e que queremos partilhar convosco, é um pouco os projetos e constrangimentos colocados à parentalidade, que projetos as pessoas têm, que constrangimentos têm a realização desses projetos, como é que vivem as questões de parentalidade, como é que as negociam e depois também quais são as diferenças de género que existem entre homens não heterossexuais e mulheres não heterossexuais. Pronto, passarei a utilizar a terminologia gays e lésbicas, embora nem todos se definam assim, mas para simplificar. E começamos por dividir a informação começando pelos projetos. A informação foi dividida entre, pensando em indivíduos, e aqui estão misturados homens e mulheres, que recusam a parentalidade, indivíduos que estão indecisos e indivíduos que querem ter filhos. Portanto, vamos primeiro tratar de indivíduos que ainda não têm filhos, mas que estão numa fase de delineamento e de negociação dos seus projetos. Curiosamente, também é difícil tipologizar as respostas das pessoas ou as suas aspirações no que respeita à parentalidade, porque houve ao longo das entrevistas, talvez que foram muito longas e muito narrativas, uma grande multidimensionalidade dos constrangimentos. E à medida que as conversas se iam desenrolando, de facto as pessoas iam misturando dimensões e apontando múltiplos constrangimentos. Mas o que também é perfeitamente expectável. Mas em relação ao não quer ter filhos, já há pessoas que não têm projetos de parentalidade ou recusam, uma das justificações dadas é realmente um discurso quase individualista. Ter filhos é uma escolha pessoal e aqui há uma menor ênfase, embora ela possa aparecer em alguma situação de entrevista ou noutra, em que é uma opção individual. Mas, curiosamente, tende a haver uma diferença entre os discursos das mulheres e os dos homens, porque no feminino, nestas opções, há uma ausência muito grande do masculino. É como se as mulheres lésbicas dissessem, no fundo, não precisamos dos homens. Podemos ter os filhos ou não ter os filhos, é uma opção nossa, mas o masculino e a ideia de ter que negociar com os homens ter um filho não é colocada. Portanto, e cá temos o caso da Carla, de 45 anos, que é veterinária e vive sozinha, e que diz, simplesmente, não vou estar a ler as citações todas, porque senão provavelmente não saio daqui, mas que nunca sentiu necessidade mas que tem amigas que fizeram uma inseminação e pronto, e portanto a ideia, e também frisa muito, e isto é muito dito pelas mulheres, que sentem também, mulheres lésbicas, que sentem uma desigualdade, e que se sentem no fundo uma desigualdade que é vivida no feminino, quase uma espécie de dupla discriminação por serem mulheres e por serem lésbicas, mas que a única vantagem que têm é precisamente nisto da parentalidade, porque no fundo, como o útero é delas, o corpo é delas, se-lhes é mais fácil ter um filho, porque os homens não podem ter um filho sem uma mulher. Por enquanto não há úteros artificiais, e isso foi uma coisa que surgiu muito do discurso, portanto há aqui uma clara vantagem e os homens estão ausentes. No masculino há uma dificuldade de negociação ou de relação com o feminino, que é reiterada, apareceu também em casos de homens mais velhos, está aqui um exemplo de um homem de 62 anos, mas também surgiu em homens mais novos. E que no fundo diz, eu ter um filho de uma mulher, um filho biológico, não porque sou gay. Se eventualmente não fosse, talvez tivesse, mas a ideia de ter que negociar uma situação em que pode haver mulheres, ou teria necessariamente de haver mulheres presentes
numa determinada situação, e aqui a adoção também não é contemplada, mas surge muito essa ideia de não querer negociar, e também isto no fundo pode estar um pouco relacionado também a ideias heteronormativas. Mas de qualquer maneira há um discurso bastante individualista. E uma segunda lógica da ideia para não ter filhos é precisamente o ideal da família heterossexual e uma espécie de pressão da heteronormatividade que é incorporada pelas pessoas. É o caso do João, e isto surgiu de formas muito diferentes em bastantes entrevistas e portanto denota realmente a presença de discursos desta incorporação da discriminação pelas próprias pessoas que não são heterossexuais. E, portanto, o João é muito claro, e vejam, aqui está a negrito, e fala um bom ambiente familiar. Muitos gays hoje em dia não têm esse bom ambiente familiar que ele imagina, portanto, porque os gays, diz ele, não se relacionam como os homossexuais. Depois ele acrescenta, e tem a ideia claramente que não é saudável para as crianças serem criadas por um casal homossexual, seja porque psicologicamente não é saudável, seja porque depois podem também, as crianças podem ter dúvidas sobre a sua sexualidade, enfim, coloca uma série de obstáculos a si próprio e, portanto, por isso recusa a ideia de ter filhos. Depois, uma terceira questão que também surgiu muito nos discursos dos indivíduos, portanto, destes indivíduos não heterossexuais, é não ter filhos, não tanto como uma opção individual, que não querem porque nunca sentiram essa necessidade ou essa vontade, ou por uma questão de acharem que os gays não devem ter filhos, por essas razões que acabei de apontar, mas porque há dificuldades práticas em relação ao projeto parental. E aqui emerge a dimensão societal e da falta de enquadramento legal, mas também as dificuldades de negociação. E uma das razões é precisamente a negociação com as mulheres, ou seja, em que há aqui vários dizem que é muito complicado, portanto há uma necessidade, e sobretudo aqueles que enfatizam que faria mais sentido para eles ter um filho biológico do que propriamente adotar, mas que negociar alguma coisa com uma mulher, mesmo que fosse homossexual, e ter um arranjo familiar extremamente complicado e para o qual também não há enquadramento legal, portanto desistem. Mas é tão complicado, como ele diz, depois desenvolve um pouco neste sentido. Uma outra questão que também é muito colocada é a adoção, que é uma questão extremamente abordada nas entrevistas e que é claramente vamos bater ao enquadramento legal. E aliás, como diz o Paulo, 29 anos, que ainda vive em casa dos pais, pronto, e não tem uma relação neste momento, sente cético em relação às questões da possibilidade da adoção vir a ser uma realidade na sociedade portuguesa, e diz que a opção de adotar ou não, que era uma coisa que ele gostaria, não depende de mim, não depende dele, depende de outros fatores, e aqui estamos a falar, obviamente, de questões do enquadramento legal desta questão que ainda não está feita. Depois, passando para o segundo grupo, aqueles que estão indecisos, ou seja, não sabem se querem ter filhos. Aqui há uma questão também, e uma dimensão que tem mais biográfica e de percurso individual, em que a questão é colocada como teria filhos se, mas só num projeto conjugal. Portanto, não há a ideia de um projeto individual de adotar ou de ter um filho biológico, mas tudo dependerá do tipo de relação conjugal que se tiver. Como é o caso do Mário, de 33 anos, que começou a pensar ter filhos com um ex-namorado, mas que ia pensar que poderia adotar, mas depois separou-se e de facto isso não vai acontecer. Portanto, só terá filhos se eventualmente a relação conjugal o propiciar. Acho que isto é uma lógica que também é uma razão dada também em contextos de pessoas heterossexuais. A indecisão também pode estar relacionada, mais uma vez, com a negociação da parentalidade e a visão heteronormativa da família. No fundo, as razões às vezes são um bocadinho cruzam-se, mas pronto, foi mais fácil separá-las assim. E aqui este entrevistado, de 59 anos, o Tomé, de 35 anos, o Tomé, que é engenheiro ambiental e vive com um companheiro, lá está, volta a dizer, se eu estivesse casado com uma mulher, acho que era fácil imaginar que ela seja a mãe dos meus filhos, numa relação com uma pessoa do mesmo sexo, a coisa já não é assim tão linear, ou seja, preciso de organizar uma estrutura que pode ser complexa. Portanto, depois diz que também quando as crianças crescerem vai ser complicado. Há aqui duas questões, a questão do enquadramento legal e a questão também de facto, uma visão heteronormativa da família, mas que se cruza muito
com as pessoas não saberem muito bem como é que vão gerir, e isto realmente vai bater novamente ao enquadramento legal, gerir situações de parentalidade ou de coparentalidade que saem de forma da ideia de pai e mãe, e portanto fica tudo resolvido entre duas pessoas. E de facto, e lá voltamos agora com o grupo dos que querem ter filhos, à questão da adoção, que foi realmente é uma das soluções também apresentadas como uma potencial aspiração das pessoas, mas que não é possível neste momento em Portugal. E para muitos a adoção pareceu como um projeto individual e que está apenas dependente de constrangimentos sociais /legais, portanto não se pode, que é o caso do Pedro, de 33 anos, que é assistente social e que no momento vive sozinho e portanto e que fala de Portugal e que é difícil, etc. E que pode ser que com as novas leis, no fundo, as questões mudem e que também os próprios gays saltem cada vez mais do armário, como ele acaba por dizer, e que mudem os comportamentos, embora depois associe os comportamentos, por exemplo, à troca de parceiros e à promiscuidade, o que no fundo reitera um bocadinho, lá está, esta dualidade binária de género habitual que também permeia os discursos dos indivíduos não heterossexuais, mas, e portanto, e no fundo, sempre um bocadinho esta tónica heteronormativa, como nós lhe chamamos, mas ele acaba por dizer, mas no futuro gostaria e quer adotar. Portanto, é uma questão mais ou menos resolvida para ele e adotaria sozinho caso fosse necessário. Mas, pronto, não vou estar a desenvolver isto, já o disse, quando se pergunta se ele acha que casais homossexuais educam tão bem uma criança como um casal heterossexual, ele hesita, diz que sim, mas por outro lado cai também no estereótipo de que as mulheres são mais carinhosas, inspiradoras e disponíveis para a criança e que o papel de uma mulher numa relação é diferente e, portanto, e no fundo acaba por cair nesta ideia que estivemos aqui a desconstruir. Portanto, isto também provando que, no fundo, as pessoas, os gays, bissexuais ou não heterossexuais de outras ideologias, acabam por cair nesta mitificação da maternidade e desta associação da criança ao feminino, coisa que aliás as mulheres não fazem. Há uma independência muito grande das mulheres, elas sentem que têm todas as competências para educar uma criança, coisa que os homens colocam em causa. O que aliás acho que podemos compreender em função, no fundo, das questões globais de género que caracterizam as nossas sociedades. E agora, pronto, continuando com as pessoas que querem ter filhos, uma segunda questão é também enfatizar a adoção como projeto conjugal. Aqui já não é tanto um projeto individual, mas mais uma vez em ênfase na estabilidade. Quer-se adotar, e muitos dizem isso, frisando sempre que é preciso resolver a questão do direito a adotar, mas também, e portanto imaginam que num futuro longínquo isso vai ser possível porque as coisas vão mudar. Mas acrescento ao Miguel que tem 37 anos e que para já não vive em casal, mas que espera vir a viver e encontrar alguém e que frisa que quer fazê-lo quando tiver estabilidade financeira, e aqui fala-se também da estabilidade financeira e emocional. E ele, por emocional, quer dizer, de facto, de um projeto conjugal. E, portanto, eventualmente, e no fundo, as condições que ele acha que devem estar reunidas para se ter filhos tocam muita estabilidade a nível de parceiro, para além, obviamente, de ter que haver um amadurecimento do ponto de vista da maneira como a sociedade encara as parentalidades não heterossexuais e a forma como isso é vivido, depois mesmo até pelas próprias crianças, que vão ter que ir à escola, que têm amigos, que têm colegas. Isto é uma preocupação, a preocupação com a criança está sendo muito emergente, muito presente nestes discursos. Depois há também e aqui o 3, que passa-se para uma situação em que há várias pessoas que estão indecisas, dentre aquelas que querem ter filhos, entre adotar ou a parentalidade biológica. E, portanto, ainda estão a pensar o que é que vão fazer. E, mais uma vez, isto tem a ver com muitos constrangimentos portanto, as pessoas pensam em muitas soluções ou potenciais estratégias, mas, no fundo, a sensação é que não é um cenário fácil.
como diz o Jaime, de 28 anos, pai mesmo biológico de um filho meu, ele acha que não, porque uma barriga de aluguer é extremamente complicado, embora pudesse, eventualmente, ele não sente essa vontade, mas podia ter um companheiro que eventualmente quisesse, portanto está tudo muito em aberto. Depois também hesita, portanto fala na reprodução medicamente assistida, se for possível e se não conseguir a adoção. Depois, e como é que ele vai fazer a reprodução medicamente assistida? Recorrer a uma amiga, isto era uma pergunta do guião, e depois ele também já pensei nisso, mas acho que é uma situação muito, muito complicada, as pessoas têm que ter uma relação ótima de cumplicidade, etc, etc, etc. Ou seja, há algumas reticências, embora existam, em como gerir situações em que há de facto vários pais, mães, ou seja, várias figuras parentais envolvidas num cenário de criar uma criança. O que leva as pessoas a andar para a frente ou para trás. E é o caso de uma mulher, a Aurora, também de 50 anos, e isto é um caso em que houve, portanto, em que a parentalidade biológica ficou um bocado de fora, porque realmente também não é muito fácil, porque isto implica, e neste caso implicaria uma presença masculina, ou implicaria uma inseminação artificial, e isso também não é uma solução desejável. Mas neste caso, portanto, da Aurora, que vive com uma companheira, portanto, a ideia depois desta indecisão foi tentar adotar. E chegaram a ter uma criança em casa, portanto, que era negra, e que esteve lá como criança de acolhimento durante uns tempos, mas depois elas acabaram por desistir, portanto o casal, porque, como ela diz, queríamos ter a nossa filha sem complicações e se um dia nos separarmos como é. Portanto, uma delas adotar e só seria possível adotar uma, portanto a outra ficaria sem direitos. Esta situação foi contemplada e não queriam fazê-lo porque a parentalidade tinha que ser um projeto a duas, até por uma questão de, no fundo, dinâmica do próprio casal, mas também porque já foi pensado quase, e depois, e no fundo, há apenas uma pessoa que tem direitos sobre a criança e se as coisas não correrem bem. Portanto, levantam-se aqui questões sobre o papel parental da pessoa que não tem esses direitos. E isto podia se estender, por exemplo, e acho que foi discutido, por exemplo, aos padrastos. E às madrastas, nos casais heterossexuais. Mas enfim, como ela diz, não queria ter confusões com homens à mistura, pronto, e queria ajudar uma criança que precisava, e o facto de não terem podido, ainda isso hoje a revolta. Pronto, há aqui de facto um vazio, o que gera dificuldades e insatisfações na vida de muitas pessoas que acabam por desistir deste projeto parental. Esta indecisão também acontece no caso de pessoas mais novas. A Maria, que tem 26 anos e que vive com uma companheira, e já decidiram que querem ter filhos e que querem ter um filho cada uma. E a ideia também é que este projeto, mais uma vez no feminino, seja muito isento de, por exemplo, engravidar de um homem, mesmo nosso amigo gay, também não queremos. Portanto, querem fazer uma coisa a duas, e queremos mesmo ter os nossos bebês, diz a Maria. Querem uma situação de igualdade do ponto de vista da situação parental. E, portanto, estão a pensar fazer uma inseminação artificial quando tiverem condições financeiras para isso e lhes for possível. Mas, portanto, todos estes processos são complicados, implicam dinheiro, implicam custos e implicam, no fundo, a negociação de como é que as pessoas vão gerir, primeiro, o acesso a estas soluções e depois a ausência de direitos na regulação da responsabilidade parental sobre aquelas crianças. Portanto, neste caso, uma seria filha de uma, outra de outra. Enfim, elas estão conscientes dessas soluções. Aqui há um caso, já estou em cima da hora, não estou? Pronto, isto é muita informação. Pronto, vamos despachar e vou saltar isto. Isto aqui é um caso muito engraçado, que é as pessoas que chegam a casar. Isto trata-se de um caso de um gay mais no armário, que chegou a casar com uma mulher também para ter uma situação de fachada e por pressão heteronormativa, mas porque também era uma boa solução para ter filhos. E assim tinham um filho e ficava tudo perfeito. O que é que profissionalmente sou casado?
Desculpe? Profissionalmente sou casado, o que é isso? Profissionalmente, na vida profissional. Pronto, na vida profissional. Portanto, mas, ora, só é casado com uma lésbica foi um arranjo, digamos, que fizeram para disfarçar e aproveitam, e como queriam ambos ter filhos, assim fica tudo muito mais fácil. Portanto, ou seja, há aqui uma variedade de soluções às vezes que as pessoas têm de recorrer, nenhuma delas perfeitas e que no fundo também lhes levantam muitos problemas. Já acho que já não vou ter muito tempo no meio disto tudo, falar das vivências da parentalidade, mas só um bocadinho e sem ler, para ver que há de facto situações diferentes. O caso 1 é um casal gay, de homens, sim, gay, homens, faz sentido, a relação individual com a presença de padrasto. E aqui, neste caso, eles vivem em união de facto e o Manuel, que é o pai adotivo de um filho de 6 anos, que foi adotado individualmente por ele quando solteiro, portanto, enquanto ainda não vivia com o Martim, que tem 29, no Brasil. Portanto, adotou como pessoa individual. Trouxe a criança para Portugal e o que é curioso é que neste caso, como não há de facto uma figura feminina, foi uma adoção individual feita por um homem, e isso é possível, mesmo em Portugal, independentemente da orientação sexual, quando o Martim, portanto, vai viver com o Manuel, a criança já tem 3 anos, e ele começa a assumir-se como pai. E, portanto, ele define-se mesmo como pai da criança. E, curiosamente, ora bem, portanto, aqui teríamos algumas situações interessantes, mas que vou saltar. É só um pouco o Manuel, pai adotivo, portanto, porque aqui podemos comparar os discursos do pai adotivo e do pai que foi adotado, já vão ver porquê, e que ele fala da transição para a parentalidade quase como um ato de transgressão. E também fala da adaptação a novos ritmos, do librão, etc., como qualquer, portanto, homem que no fundo tenha essa transição a sós, nesse caso na altura estava sozinho e adotou a criança quando ela ainda era bebê, mas depois fala também de alguns entraves ao projeto parental do casal. Eles gostariam de ter mais filhos, mas isso é muito difícil em Portugal, e portanto fala das questões legais relativamente ao companheiro. E vejam aqui no fim, como ele diz, há dificuldades específicas muito claras que são as legais. Neste momento, se eu morresse amanhã, não há qualquer relação jurídica estabelecida entre, portanto, e fala o companheiro e o filho, e isso podia ser um problema. Esta é uma questão que se revela muito importante, sobretudo nos casos de adoção, em que não há, porque é diferente, há casos diferentes, já vamos ver. Enfim, agora a pessoa tem que se despachar. Depois, o Martim, que está aqui com padrasto, mas é pai, diz mesmo que eles têm a nossa família e que na realidade, vejam aqui na situação, e passado algum tempo, a verdade foi que o filho, portanto, do companheiro, tomou a iniciativa de me adotar como pai, diz ele. Portanto, ele quando fala dele utiliza sempre a palavra pai e sente-se como pai e nunca utiliza a palavra padrasto. No fundo são as duas figuras parentais daquela criança e, portanto, há aqui de facto um vazio legal porque ele não pode coadotar a criança mesmo que o quisesse. Uma situação relativamente diferente é de um casal gay em que há um filho biológico de uma relação heterossexual, mas também com a presença de um padrasto, que é o Joaquim e o Júlio, em que o Joaquim teve um filho de uma relação exato, vivem em união de facto há cerca de 6 anos, são divorciados de relações anteriores e o Joaquim teve um filho que nasceu de uma relação que durou 15 anos, uma relação com uma mulher, portanto foi bastante tempo. E do ponto de vista legal, a maneira como ele define portanto, a questão da custódia, da guarda, é da mãe, mas na prática eles partilham e nunca houve problemas por parte da mãe. Aliás, a criança que tem agora 13 anos só vive com o Joaquim há 1 ano porque entenderam, portanto, digamos, o Joaquim e a mãe da criança, que como a criança, como era um rapaz que estava na adolescência, seria melhor viver com o pai. O que é digamos, uma opção curiosa. E ele define-se como muito pai galinha, como pai gay, portanto explica todo o processo, explicar ao filho, no fundo, essas questões e a tentar, no fundo, transmitir a mensagem de
que é preciso haver naturalidade nisso, e até diz, nós costumamos dizer que somos uma queer family porque já temos os nossos códigos entendidos, e tenta fazer com que o filho se sinta orgulhoso da família. Portanto, depois o Joaquim obviamente também se queixa de que por ser um pai gay parece que temos sempre que provar que somos os melhores, mas o que é curioso é que na realidade o companheiro do Joaquim é de facto um padrasto. E ele diz muito claramente, e aqui isto é interessante porque há uma situação quase na cabeça dele de igualdade, que tanto o companheiro, portanto dele, como o namorado da minha ex-mulher têm esse dilema, qual é no fundo o papel do padrasto. E lá está, porque nenhum deles, há aqui realmente um limbo para este papel. Portanto, temos aqui uma situação diferente. E é um caso semelhante com um casal lésbico, em que há filhos biológicos numa relação heterossexual, mas com a presença de uma madrasta. Neste caso, é um bocadinho diferente porque a Teresa, que é a companheira da Ana, que tem 2 filhos, vê-se como uma figura parental mais do que como uma madrasta. E o curioso nesta história é que, portanto, elas viveram juntas com cerca de 10 anos, separaram-se durante um ano e voltaram a viver juntas, agora até estão a pensar em casar legalmente. E este historial é interessante porque, no fundo, apesar de haver até uma guarda também partilhada, portanto, mais uma vez a custódia da mãe, mas é partilhada na prática, e de haver um bom relacionamento entre a Ana, que tem 45 anos, pronto, e o pai dos filhos que teve, embora de uma relação heterossexual breve. Durante o período de separação foi extremamente difícil para as crianças separarem-se da Teresa, que é neste caso que foi a figura parental-chave, digamos, o pilar desta família, e portanto ela assume-se claramente, e também como diz a Ana, que foi muito complicado no início, portanto aqui está a falar claramente do período em que estiveram separadas, portanto, mas depois correu tudo bem, e diz da companheira que ela é mais mãe e pai do que eu. Eu sou mais instável, se calhar. Ela é que assumiu sempre as coisas, a responsabilidade, as partes chatas, levar e buscar, enfim. Sempre foi o pilar cá em casa. E os meus filhos contam com ela. Portanto, no fundo, as crianças passaram, digamos, um mau bocado ao perder aquela figura parental, que era quase mais parental, no sentido de ser uma figura de apoio, de suporte emocional e cotidiano, do que propriamente até a mãe e o pai. Pelo menos no discurso delas, elas assumem isso. E a solução que encontraram, relativamente consensual, apesar da conflitualidade durante esse período, foi também que a Teresa, portanto, neste caso a companheira, a madrasta, que se define no fundo como uma figura parental, que não gosta da palavra madrasta, está entre aspas, ela conseguiu ver as crianças, portanto os rapazes, pelo menos uma vez por semana, mas no fundo isto era péssimo para as crianças, e é colocada aqui uma grande ênfase no bem-estar das crianças por parte destas mulheres. E como ela diz, os afetos é que contam, e eu também tenho os meus direitos, apesar de não haver leis para isso. E diz, e depois as crianças precisam de estabilidade, não se pode estar lá todos os dias durante anos e depois desaparecer como se nada fosse. São eles que acabam por sofrer mais, se calhar. Ou seja, o que nós vimos aqui é que há de facto vários projetos, várias dificuldades, várias vivências e também muitos atores envolvidos. Há, digamos, as pessoas que querem ter filhos e que não são heterossexuais, há as pessoas que tiveram vivências heterossexuais e que podem ser pais ou mães biológicos, de alguma forma, ou por inseminação artificial, ou porque tiveram relações, portanto há uma variedade muito grande de trajetórias. Mas há muitos atores envolvidos e há também as crianças e há, digamos, todas estas situações de coparentalidade. Portanto, em termos de notas finais, eu acho que isto são questões que têm que ser pensadas do ponto de vista social e legal. No fundo, pensar como os projetos parentais são muito diversos, é uma verdade. Há uma sobreposição de constrangimentos legais, práticos, heteronormativos, indecisões e tensões entre a adoção e a parentalidade biológica. No fundo, as pessoas sentem um vazio no como fazer, como realizar as suas aspirações, e de facto há esta diferença de género a que aludi no início. E agora passando para as vivências da parentalidade, eu acho que também é bom enfatizar de facto esta diversidade de percursos, que já foi mais do que referir, esta pluralidade de formas familiares, e nós temos aqui uma pálida amostra, provavelmente continuando com entrevistas
iríamos encontrar muito mais diversidade. E também uma consciência das pessoas das dificuldades que estas negociações, sobretudo na ausência de um quadro legal em que sentem que não têm direitos e que há um vazio e uma invisibilidade, portanto, de si mesmas como figuras parentais, isto levanta-lhes muitos problemas a elas e também às crianças, quer sejam adotadas, filhas biológicas, enfim. E de facto há aqui uma questão também a pensar, que é a questão do papel dos direitos do padrasto e a gestão das situações de coparentalidade. Eu acho que isto, no caso das famílias não heterossexuais, pode, digamos, aparecer de uma forma mais, pronto, falo que não era bem o que eu queria dizer, mas mais extremada ou mais evidente, mas evidentemente que com a alteração radical também, com maior divórcio, recomposição e novas formas de família, é uma questão transversal, independentemente da orientação sexual. E pronto, basicamente é isto. Obrigada. Muito obrigada por esta apresentação tão interessante sobre este tipo de família, mostrando a diversidade, mostrando os vazios legais, que também são fulcrais, e mostrando o vazio legal que se aplica não só a estas famílias, mas também a outras situações de pluriparentalidade que não estão contempladas na legislação atual. Eu agora abri o debate para falarmos um pouco sobre esta apresentação. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Eu sei que há pessoas também que têm de sair e, portanto, a Maria Ingrácia que ia falar no fim sobre os desafios vai ter de sair, entretanto. Se Maria Ingrácia quiser fazer algum comentário também depois, está à vontade, porque eu sei que tens de sair e, portanto... Era mais na sessão anterior, mas mesmo assim vou fazer uma pergunta assim. Portanto, penso que já respondeu, mas é para ficar um bocadinho. Mas na sessão anterior é que eu tinha uma pergunta para fazer, mas que já passou a sessão anterior, e algumas foram propostas, mas como a hora estava a tentar, eu não fiz, mas nós temos uma boa paciência de continuar estes debates noutra altura. Realmente, aqui é claro, quando nós pensamos, portanto, outros tipos de vivências conjugais, familiares, parentais, vamos ver aquilo que quiserem, pensamos que é português e os campos que estão muito definidos e não estão. Portanto, eu não pude ouvir tudo de vocês. Mas pronto, mas de qualquer maneira, a capacidade daquilo que pude ouvir é realmente um ponto importante. Mas não deixa de me questionar a questão daquela senhora que dizia: eu não quero ser madrasta, nós temos que inventar outros termos, portanto, realmente, as ideias que se têm de madrasta e padrasto. Eu agora não me lembro, mas a semana passada que estive em Rabat, ouvi lá um painel da família, ouvi lá um termo que agora não me lembro depois, quando me lembrar eu antes, que já não se falava padrasto de madrasta, faz o primeiro. Noutras línguas é mais fácil, o step e o bo. Mas não era, foi em francês, depois facilmente para português, mas agora não era, portanto, para complementar. A Sofia já explicou que era esta questão daquela senhora que teve uma situação complexa relativamente a ela própria. Ela não quer ser madrasta, e a Sofia disse, portanto, que ela se apresentava, portanto, como um parente. E eu agora estou a pensar que os filhos antigos, antigos já, da nomenclatura, tio, primo, madrinha, ela via-se alguma dessa figura, ou qual é que era a figura? Isto era, portanto, naquela senhora, aquelas duas que viviam, portanto, qual é que era a figura, em termos de parentalidade, não quer ser madrasta, não é nem. Mas eu repito mais uma vez, eu estou a pensar que os filhos da nomenclatura tradicional. Não será possível também bater outro tipo de nomenclaturas, portanto, com estas questões? Mas coloca também a pergunta que tinhas para a análise. Não, há bocado na questão, porque começou a ser debatida, porque efetivamente a questão que realmente é fundamental, estas questões, portanto, eu sempre considerei, portanto, não é por causa de separações, foi pedido, não é só por dizer que eles disseram, portanto, separam-se os cônjuges, não separam os pais. Mas, por outro lado, portanto, fica-se muito no que foi hoje. Portanto, acho que é preciso outro passo. É não ficar apenas, portanto, pelas relações que se continuam com os pais, neste caso os pais homens, os mais, apesar da parentalidade dos dois sexos, mas aqui no caso para os pais, mas, portanto, a mim foi outra questão, e a Isabel também começou a levantá-la, que é a questão das conjugalidades. Mas não é só a questão de onde fica a conjugalidade, para mim é mais do que isso. O que é que acontece naqueles casos em que se vai para novas conjugalidades? Por exemplo, ainda há pouco tempo lia um trabalho que não veio a ser
não era praticado em Portugal, era praticado fora. E que efetivamente, portanto, se punha essa questão. Portanto, em que os filhos, portanto, no caso destes filhos, os mais velhos, queixavam-se, por um lado, que via que o pai, que, apesar de se preocupar com ele, mas que ainda dava um espaço maior aos filhos da nova união. E havia outro caso em que era a nova esposa, agora desculpe se eu digo o termo adequado, portanto, a nova esposa, companheira não importa, ela criticava o marido porque ele preocupava-se muito dos filhos anteriores, até gastava dinheiro para pagar os filhos superiores e não sei o que mais. Portanto, penso que essas questões que estão aqui levantadas são extremamente importantes, mas estas questões ainda dão ânsia para outras questões, tal é a diversidade das mudanças em que como os confundimos. Era mais ou menos isto. De qualquer maneira, devo dizer que realmente para mim foi ter que sou, temos que estar aqui e tentar dentro de fora. E continuo a dizer que nós temos todo o interesse em treinar, leva daqui a uns anos, criamos seminários de 2 em 2 meses, isso não é possível. Mas se calhar, pequenas situações desta empresa é interessante, sem ser aquela que dos colocas, este espaço que debatemos várias, mesmo temos conceitos vários, acho que é importante de avançar um bocado. É melhor. Muito obrigada. Vou recolher mais umas outras perguntas e depois passo a palavra. Sim, Maria José. Muito obrigada. Gostei muito da apresentação da Vanessa, mas ficou uma dúvida. Nestes casais não heterossexuais, como lhe chamou, no caso da parentalidade, as figuras que existem são mãe, madrasta, pai, padrasto. Eu estou a pensar, por exemplo, no meu Tom Jones, que diz o meu marido. Quando ele diz o meu marido, eu estou a pensar que ele está a assumir-se como o elemento feminino do casal. E isto criou aqui uma confusão que deve derivar do meu desconhecimento sobre a matéria, que se fosse possível esclarecer, eu agradecia. Sim, achei curioso dois registros no discurso, não sei se de homens gays, mulheres gays, era essa a questão. Uma sobre a representação da instabilidade das relações conjugais das pessoas não heterossexuais, usando a terminologia, e outra sobre a representação das competências materiais femininas que os homens não têm ou que é associado a um dado natural. Eu queria saber se isso é mais da parte dos discursos masculinos ou mais da parte dos discursos femininos. Obrigada. Ana? Eu gostei muito, eu acho que, quer dizer, as questões da pesquisa são fantásticas porque ajudam a desmontar estereótipos e ajudam e põem é imensa pena de facto que muitas vezes, como dizia há bocado Ana Jorge, que os magistrados que lidam com estas coisas, ou quem lida com muitas destas situações, ou quem tem que decidir sobre essas coisas não tenha exatamente este contato. E aqui até porque acho que uma das coisas muito importantes na vossa apresentação foi a questão da diversidade das situações, como é dito, e também eu acho que isso é importante por contraponto entre política e ativismo. Eu vou ser assim muito, posso ser interpretada como brutal. Muitas vezes, quando nós vemos grupos a lutarem pelos seus direitos, que é absolutamente essencial que o façam, porque no fundo estão a desvendar o sofrimento oculto que estas pessoas sempre tiveram ao longo dos anos, não é? De não poderem exprimir e, portanto, exprimem, felizmente agora, e batalham pelos seus direitos. Muitas vezes, de facto, são protagonistas mais avançados num conjunto de direitos pelos quais se batem, mas que não são, evidentemente, todos aqueles pelos quais se batem. É a mesma coisa que o movimento feminista, muitas vezes, haver mulheres que dizem, por exemplo, que não são feministas e que até se ficam um bocado horripiladas com isto, não é? E, de facto, é exatamente a mesma coisa, quer dizer, pensando bem, isto é para eu ouvir dizer ali, ver ali, por exemplo, que há pessoas, no fundo, que há homossexuais que têm na cabeça um modelo absolutamente machista ou um modelo absolutamente, ainda não direi machista, mas tradicional em relação aos papéis. Porque de facto, quer dizer, as pessoas estão num bem cultural, apanharam o mesmo bem cultural e portanto é aquilo que apanham, sejam eles. E portanto a orientação sexual é apenas um dos aspectos que caracteriza as pessoas, mas não é o aspecto, o que se passa com os homossexuais muitas vezes é que se lhes tende a atribuir uma identidade enquanto pessoas definida pela sua orientação sexual. O erro é este, não é? Quer dizer, entre os homossexuais há tanta diversidade como entre os heterossexuais. E esta questão é uma questão de fundo, na minha perspectiva, para encarar da mesma maneira que, de facto, há mulheres que até acham horrível ou só de ouvir falar no feminismo crescem as longas unhas, não é?
nestes movimentos e nestas questões. Agora, só uma nota para contar uma coisa relativamente à procriação medicamente assistida, que eu também faço parte do Conselho Nacional para a Procriação Medicamente Assistida. Já agora vocês não se importam de explicar para toda a gente qual é a legislação relativamente à... A legislação proíbe, vamos lá ver, a lei aprovada em 2006, lá está, faz parte de um pacote de várias leis, que sabem que há procriação medicamente assistida em Portugal há mais de 30 anos, não é? 20 e tal, pelo menos, 20 e tal, assim, puxados. Mas nunca foi regulada, isto é, portanto, a maternidade Alfredo da Costa, muitas clínicas públicas e privadas fizeram durante muito tempo a procriação medicamente assistida, portanto, a casais casados ou a viverem em união de facto, e, portanto, há um acesso do Serviço Nacional de Saúde à procriação medicamente assistida, mas nunca tinha sido regulada. Porquê? Porque isto ia levantar muitos problemas com a Igreja, com movimentos contra. E, portanto, só de facto depois de 2005 é que houve o tal pacote de mudança a este nível e é que se conseguiu propor uma lei e essa lei foi aprovada e essa lei criou um conceito. E essa lei diz que pode haver a criação, mas é complicada porque há também aspectos, quer dizer, que nos passam ao lado, naturalmente, mas tem a ver com o problema dos embriões, já ouviram falar, porque as técnicas produzem embriões a mais, e, portanto, o que é que se faz com os embriões? Portanto, havia aqui um conjunto de questões muito delicadas, chamadas questões delicadas, para discutir a sociedade portuguesa. Finalmente conseguiu-se fazer a lei foi aprovada e criou um conselho. E esse conselho, eu faço parte desse conselho, fui indicada pelo Ministério da Ciência, e também fazem parte pessoas do Ministério da Saúde e, portanto, fazem outras pessoas representadas pelo Parlamento, indicadas pelo Parlamento. E o que é que faz esse Conselho? Regular, portanto, pegar nos centros existentes e regular o seu funcionamento. O que é que podem fazer? O que é que não tem que ser normas de qualidade? O que é que se faz, etc. E também tem poder de propor a mudança da lei. Para abreviar razões, houve uma altura aqui em que a questão, por exemplo, do propor o alargamento do acesso às técnicas de procriação medicamente assistida a pessoas, o conceito fundamental que está neste momento da lei é quem acede à procriação medicamente assistida é o casal infértil, portanto é a pessoa infértil, portanto é um problema de infertilidade, portanto está sempre nesta lógica de doença. Portanto, há uma doença e, portanto, consegue-se, digamos, ultrapassar essa dificuldade, esse obstáculo, para mudar a lei, isto é, para abrir o acesso, tinha que se deixar de classificar, num certo sentido, como só sendo para resolver problemas de infertilidade. Portanto, havia que mudar, fazer essa mudança de concepção. Mas uma pessoa solteira pode. Não. Só casais ou união de facto. Não podes aceder, isso é diferente em relação à adoção. A adoção podes candidatar só casal, casado ou união de facto. Aliás, está aqui a lei 32 de 2006. Porque é a definição da infertilidade. Exatamente. Ou seja, a mulher infértil sozinha também não pode recorrer. Bom, portanto, tinha que se mudar a concepção. Eu propus, obviamente, propus no Conselho esta mudança. Claro que esta mudança, como imagina, não passou. Tentei, não propus logo no princípio, porque isso seria completamente impossível, mas enfim, sempre havia uns aliados, o Alexandre Quintanilha também está nesta posição, neste Conselho. Para o fim, como vocês souberam, houve aquela questão da proposta do Bloco que foi rejeitada, depois também houve a questão da necessidade de substituição para casos e depois isto foi outra vez, tal como o divórcio, super mediatizado e ninguém percebeu o que é que se passou, acho eu, vocês não sei se perceberam o que é que se passou, mas eu duvido que tenham percebido, mas basicamente, porquê? Porque acho que foi outra vez outra guerra completamente estranha, que não se percebeu muito bem o que é que estava em causa. Mas basicamente acabou a lei por passar porque havia ali um problema fundamental que tinha a ver com o problema da definição das questões dos embriões e isso acabou por passar ao lado, as pessoas nem se perceberam que essa era uma questão fundamental. Mas só para abreviar razões, nós fizemos uma coisa que foi muito engraçada, que foi envolvemos a Ciência Viva e fizemos um colóquio em janeiro de 2012 já, e nesse colóquio fizemos, isso foi uma ideia do Alexandre Quintanilha, que está muito habituado a trabalhar com a Ciência Viva, pedimos às escolas para, desde outubro, começarem a preparar trabalhos para irem assistir ao colóquio que nós íamos fazer em janeiro de 90. E, portanto, as escolas começaram a preparar trabalhos em outubro, enfim, professores, portanto, através da Ciência Viva, pessoas do 12º ano, e depois a ideia era esses trabalhos eles irem ao colóquio, e depois esses trabalhos serem avaliados por um júri, depois esse júri atribuir um prémio. Não é?
E de facto, para abreviar coisas, os jovens fizeram trabalhos absolutamente fantásticos. As escolas secundárias, 12º ano. Lisboa. Todas, depois foi aberto ao nível nacional. O concurso foi aberto a nível nacional. E depois, o que deu que tirei três escolas que ganharam o prémio e com 3 modalidades, e depois foram apresentados os resultados do prémio à Assembleia, no Salão 9. E eu devo dizer que o que aconteceu foi interessantíssimo o trabalho que os miúdos fizeram, absolutamente espetacular. E no fim, os 3 propuseram que a lei fosse alterada. Porque ninguém lhes tinha consultado, ninguém lhes tinha encomendado sermão. Ou seja, aquilo era uma apresentação de um prémio, era explicar o que era o trabalho, era o que é que eles tinham feito. O que eu achei absolutamente delicioso, depois entre nós, como houve logo uns olhares entre as pessoas do Conselho a dizer, então estás a ver, não é? Pronto, porque é evidente que foi muito interessante, quer dizer, que isso também é revelador, não é? Porque é que eles fizeram? Puseram-se a discutir o problema, fizeram umas coisas para ediçar e tal, o que é também revelador de um certo tipo de caminho que se traça, e quer dizer que há coisas que estão muitíssimo mais incorporadas, de uma maneira muito mais simples do que muitas vezes se pensa, se calhar as pessoas estão envolvidas com os problemas às vezes, porquê? Porque há os obstáculos legais e esta coisa complicada que de facto está aqui a limitar. Era só este contributo que eu queria dar. Obrigada. Bem, não há mais nenhuma pergunta para a Sofia e o Carlos? Não. Então, Sofia, Carlos e Natália. Nós estamos aqui a lembrar, e pronto, não quis deixar de sorrir, que, aqui a dizer ao Carlos que na altura, porque é muito claro, as pessoas têm ideias, vou a Badajoz e faço uma inseminação, custa 1.000 euros ou 1.500 euros, já não sabemos que assim em Espanha, vai-se a uma clínica e faz uma inseminação artificial. 100 gramas, uma clínica privada, não perguntam para que é que a pessoa quer aquilo, faz e pronto, é lucro. E curiosamente, na altura, eu lembro-me de ter visto um estudo e uns dados sobre vendas ilegais na internet, e uma das coisas que se vende na internet, que provavelmente não chega a Portugal, mas nos Estados Unidos, é esperma. Vende-se, mas clínicas vendem, portanto mandam até pelo correio, em garrafas, não sei de hidrogênio líquido para estar em bom estado de conservação, as pessoas vão buscar ao correio, e pronto, e resolvem a coisa em casa, mandando e fazendo uma encomenda online. Não sei se vendem aí, vai ou na Amazon, mas eu lembro-me de pesquisar isso e havia coisas a vender. Provavelmente, se alguém daqui encomendasse, ficámos com aquilo preso na alfândega. E daí talvez não, se assim veio à Amazon, mas por ser uma embalagem suspeita. Mas, ou seja, nisto na América, estava a ver o caso dos Estados Unidos, de facto eu encontrei esses sites e curiosamente, passado nós temos um documentário sobre pessoas que tinham recorrido a isto. Aí provavelmente é porque há de facto um mercado tão liberal que se vende tudo, sem regulação. Evidentemente pode não ser de boa qualidade, mas estava a achar há aí múltiplas soluções. Não, é verdade, não se sabe o que está a comprar, não é? É como qualquer produto pela internet. Mas enfim, eu acho que quando se chega a este ponto, dizer tráfico ilegal e vender online esperma existe um negócio, quer dizer, e há compradores, e portanto, presumo, quer dizer que há, também não só em Portugal, mas noutros lugares, pessoas com necessidade de ver resolvidas também aspirações e situações que têm. Aliás, e de facto uma coisa é certa, isto é muito diverso. Eu acho que quanto mais entrevistas tivéssemos feito, mais diversidade haveria e uma pessoa, às tantas as pessoas vão poder ser um bocadinho mais parecidas, porque dá muito trabalho e há muitas situações para além daquilo que estamos à espera, como de facto estas figuras parentais e a maneira como as pessoas definem, também às vezes não está perto das definições do ativismo. Aliás, a esmagadora maioria destas pessoas não são ativistas, embora de haver um destes casais que fala na família, que é uma família queer, que teve ligações no passado com o ativismo, aliás, utiliza esse termo, com algum sentido político, e portanto há um discurso também muito mais politicamente correto, mas em muitos casos as posições das pessoas oscilam desde entre aspas, um machismo mais puro e duro, no caso dos homens, como no caso das mulheres, também é uma recusa muito grande no masculino, homens nem vê-los, quase como uma espécie de mesmo que não se assumem assim, mas um feminismo radical, não queremos nada com eles, não os temos metido nas nossas vidas. Agora, a verdade é que as mulheres chegam, independentemente de qualquer questão do facto de as mulheres poderem procriar através
Portanto, iria uma clínica resolver o problema e um homem não, pelo menos por enquanto. Há nos discursos das mulheres, e respondendo a uma pergunta, penso que da Filomena, uma autonomia, só neste sentido, muito maior em relação ao masculino. E eu acho que isso também tem a ver com toda a construção de género do que é que são as competências parentais. As mulheres sentem-se na posse dessas competências parentais. Não têm questão a sua competência para sustentar, desde que tenham possibilidades financeiras, e não está minimamente em questão, por nenhuma delas, a ideia de que a criança pode precisar de uma figura masculina. Ou de que elas podem não saber lidar com alguma situação de que a criança necessita emocionalmente a todos os níveis. O mesmo não é verdade para os homens, porque os homens têm que construir-se como pais ou como figuras parentais, numa forma que, tal como os pais heterossexuais de que falámos durante o dia, também reconstruindo um espaço que tradicionalmente não era seu. E, portanto, há ali uma emocionalidade que é associada ao feminino, que também, que por se ter uma orientação sexual que não é hetero, também não desaparece. As pessoas foram educadas assim e continuam, digamos, a questionar-se se têm ou não as competências para assumirem, digamos, o papel de uma figura parental que não é o pai mais tradicional. E isso é curioso, por facto, é uma questão que não se coloca para as mulheres. Colocam-se outras. Também enfatizam muito mais outras formas de discriminação. E, portanto, a prova disso é que, por exemplo, também as lésbicas não falam da questão da instabilidade das suas próprias vidas. Portanto, mesmo que houvesse uma separação, não associam isso a uma noção de promíscuo ou de instável, e os homens tendem a fazê-lo, aliás, muito mais do que estamos à espera, não é? Sim. Foi uma coisa que até nos espantou, associar os homens, portanto, gays ou bissexuais ou não rotulados. Também há pessoas que não preferem não se definir. Como sendo mais promíscuos, como tendo relações instáveis. E, portanto, obviamente não todos, mas alguns, mais do que nós esperávamos. Portanto, há aqui estas dinâmicas de género que eu acho que são muito importantes na definição das parentalidades, das identidades das pessoas e que são transversais às orientações sexuais. Agora, as figuras e as palavras. Pronto, realmente nós fazemos coisas com as palavras, já a gente o disse, e às vezes não temos palavras para fazer as coisas, também é verdade. Porque, e aí, pegando primeiro na madrasta, acho que a madrasta, sobretudo em português, não sabe muito bem português, e depois acho que a ideia de madrasta acho que é pior do que de padrasto, posso estar enganado, já associado desde os contos infantis é sempre a má. Desde a Branca de Neve é sempre uma bruxa malvada que é má. E portanto não é muito simpático. Agora, o que as pessoas, eu acho, que têm quando se confrontam com isto, e se calhar não são só as gays ou lésbicas ou qualquer coisa desse género, é às vezes uma ausência de palavras ou uma dificuldade em lidar com os rótulos existentes. Como, neste caso, uma pessoa não é pai ou mãe. Isso existe, vamos supor no caso suíço, eles têm mãe, têm pai biológicos e, neste caso, não há um desaparecimento dessas figuras, continuam a relacionar-se. E há uma terceira, ou poderia haver uma quarta, ou até uma quinta, sei lá eu, mas há neste caso, do caso daquele casal duradouro, não é? De uma figura parental feminina que, no fundo, cria aquelas crianças e tem uma relação muito próxima com elas, para ela definir-se uma coisa muito complicada. Eu acho que esta questão também só surgiu mais quando viu postos em causa, quando percebeu, separando eu não tenho direitos nenhums, portanto vou perder uma relação afetiva em que investi durante sei lá quantos anos e que é importante para mim. Portanto, quem sou eu? Sou uma madrasta? Se calhar não é assim que eu me vejo, vejo-me como uma figura parental. Agora, isto pode ser uma definição algo rebuscada também. Agora, eu acho que eu não sei se ela se define como outra coisa, mas há, digamos, por isso eu acho que sim, que as pessoas falam uma espécie de vazio e de não haver nem palavras nem legislação para isto. E de facto, é como dizer o meu marido ou a minha mulher ou a minha esposa, se calhar eu também lá está, porque não há outras palavras e de facto é o marido, porque é o que é a palavra mais usual e pronto, e provavelmente teríamos de isentar. Mas efetivamente, pronto, se calhar não é marido e mulher, mas vejam, há uma palavra diferente, mas isto já é, do ponto de vista do género, já é mau, porque nós dizemos marido e mulher,
Mulher é mulher. Eu não me estou a lembrar de uma palavra em português, tirando esposa e esposo, mas que são assim um bocadinho pesados, mas há o marido, mas não há o equivalente. Em inglês há husband and wife, mas nós não temos, não temos, e o spouse é que é um bocado mais neutro. Agora nós não temos uma palavra para isso. Não sei, as palavras se calhar têm que ser reinventadas no futuro, mas isso já são outras Já questões. sabia do avô drasta, por exemplo, eu sou avô drasta. Ou por exemplo, Avô drasta. Não, chamai avô drasta, eu acho que sim. Eu sou avô drasta, também sou avô drasta. o que também é uma coisa um bocado estranha, não é? De ouvir. Mas de facto, por isso é que eu acho, só para terminar, que muitas destas pessoas tiveram muitas resistências, não só por dificuldades em quererem assumir-se ou não, mas algumas dificuldades com os rótulos existentes para serem quem são. Porque acham que não se encaixam bem naquilo e que devia haver outras maneiras de as designar. Agora, quais? Isso é uma questão, obviamente, para o futuro. Mas a questão de madrasta e padrasto é algo assistente também aos casais heterossexuais. Exatamente, Uma é. realidade que é mais vasta. E que há muitas pessoas que não gostam da palavra, provavelmente não gostam de se definir assim enquanto esse termo. Agora. Seja como for, independentemente das palavras, há uma necessidade de definição de conteúdos funcionais em lugar de direito, não é? Para, no fundo, faz falta, de facto, que em França já há 10 anos que há. E é muito, que há vem muito à direitos, tona este interesse, também o interesse do bem da criança, o interesse da criança também vem à tona como argumento. Claro, absolutamente. De que estas figuras simplesmente não podem aparecer, desaparecer a bel prazer dos conflitos de pessoas que estão juntas, que se separam. Isto não é um problema de gays ou lésbicas, é um problema de facto da recomposição da família, de novos formatos mais plurais, em que há figuras parentais não biológicas ou biológicas, mas que estão lá e que já não é aquele modelo de família, pai, mãe, filhos e pronto, e ficar sempre assim. No fundo, é poder a distinção entre competências parentais e sexualidade, que são duas coisas completamente distintas. Ou seja, eu não sou boa mãe ou bom pai por causa da minha sexualidade. Eu sou o que é ser, se nós pensarmos assim, o que é ser, vamos fazer uma definição, quais são as qualidades de uma boa mãe e de um bom pai? Já começa a perceber se são coisas diferentes, mas em que é comum e em que é diferente. E depois, quer dizer, se começarmos a pensar assim, quer dizer, onde é que entra a sexualidade da pessoa para definir isto? Não é só isso, eu acho que também é a questão do facto do nosso sistema de parentesco estar ligado à ideia da heterossexualidade. Claro. Portanto, tens de ter um pai biológico e uma mãe biológica. E isso é um bloqueio, digamos, cultural em relação a toda esta nova situação. Mas quando tu pensas na questão, quando tu pensas na questão, esse é um bloqueio, pronto. Agora, a questão é, tu pensares assim, mesmo no recurso à prorrogação medicamente assistida aberto a pessoas, a casais que não são do mesmo sexo, levanta o problema de facto de clarificar, com toda a clareza, dizer assim, competências, o que é que tem que ser um homem e uma mulher a criar uma criança? Onde é que está escrito? Ou o que é que, portanto, vamos pensar ao contrário, não é porque esteja escrito, vamos pensar ao contrário, o que é ser bom pai ou boa mãe? E o que é a questão, independentemente da questão dos limites biológicos? E depois pensar em que é que a sexualidade está nisso. Não está em nada. Não está em nada. Portanto, é que se nós pensarmos assim... Não, aqui há constrangimentos, porque também, no fundo, as pessoas também aí falaram, nisso não foi muito desenvolvido, mas evidentemente o facto das pessoas se assumirem um casal de dois homens ou duas mulheres que enfim, com uma criança a tira-colo para a escola, para cá e para lá, há estão a enfrentar uma visão que também é discriminatória. E isso aconteceu, aliás, um dos casos daquele casal, um homem que foi casado durante 15 anos, que teve um filho, e quando explicou que realmente tinha alterado ou reassumido ou repensado a sua orientação sexual, o filho a primeira coisa, não gostava nada que o meu pai fosse gay. E portanto aquilo houve ali a criança também reagiu, porque já não tinha um ano de idade. E há toda aqui uma espécie de... Portanto, aqui é uma situação mais particular porque há uma, digamos, dupla discriminação, claro, destas. Ou ele não quer dizer que vive com um companheiro quando vai buscar o miúdo à escola porque vai achar que depois, se ele não tem boas notas, vão dizer que é porque o pai é homossexual. Isto é tudo muito complicado de gerir. Deixa-me fazer uma coisa, há a discussão do direito é a questão do direito afetivo, não é?
nós temos que encontrar aqui um equilíbrio. Também não podemos, porque quando nós falamos da questão da afetividade e é central na constituição das entidades das novas gerações, também não podemos esquecer que sociedade é que queremos. Ou seja, queremos uma sociedade em que as crianças são cuidadas por qualquer pessoa, era uma criança educada pela aldeia. Portanto, temos que ter algum neste discurso, que para nós é central e tem, a questão da centralidade é fundamental, mas também não podemos pôr de lado a questão biológica, porque senão toda a estruturação da nossa civilização baseia-se nisso. Portanto, uma coisa é nós dizermos, além disto, há mais. Outra coisa é dizer, vamos eliminar a questão biológica. E há discursos que vão nesse sentido. E isso, para nós, por exemplo, é o que preocupa. Uma coisa é nós alargarmos, dizer que todos temos direito, outra coisa é, não, agora vamos ter este caminho enquanto mulher de sociedade. E temos que fazer essa pergunta. É uma sociedade apenas baseada nos afetos? As relações entre os nossos filhos é apenas baseada nos afetos? Essa pergunta temos que fazer. Há movimentos que esquecem-se desse pequeno pormenor. Não podemos esquecer, porque eu estava a ouvir falar da questão dos casais lésbicos. Eu ainda me lembro há pouco tempo de um casal na Alemanha, lésbicos, em que tiveram um filho com inseminação artificial, quando tiveram problemas financeiros, foram descobrir que era o pai e foram pedir pensão de alimentos. Ou seja, esta questão. Mas não vamos meter casos, porque há sempre pessoas para tudo e há pessoas que roubam e matam. Mas não vamos cair também. Enfim, a nossa reprodução é sexuada, não somos bactérias. Ou outros bichos, mas de qualquer forma também não podemos cair nessa ideia da biologia, porque as competências parentais são dependentes da biologia. E aqui ninguém quer apagar os pais biológicos. Primeiro, estamos a falar de coisas como direito à adoção, crianças que foram abandonadas pelos pais biológicos, pais, mães, figuras parentais biológicas, a linguagem trama-nos, mas e ninguém está a querer aqui que estas pessoas, o pai e as mães, obviamente se tiverem, desde que não os espanquem os filhos, não os maltratem, claro que existem e não têm que ser alienados. Agora, pode haver outros afetos que sejam importantes, que também têm que ter os seus direitos. Sim, não estou sequer a falar da adoção. Portanto, estava com um sítio que nem sequer era nesse sentido e, portanto, não quer ser mal interpretado. O que eu estava a dizer é que todo o ordenamento jurídico é baseado na questão biológica. Isto é um facto. Portanto, há séculos que é assim. E a questão que se coloca é, nós temos que, de facto, e nós entendemos isso, o direito efetivo tem que ser discutido. Quando uma criança não tem uma relação parental com um dos progenitores, um dos progenitores tem que ser responsabilizado por isso. E muitas vezes temos tribunais portugueses que dizem, se o pai não quer, geralmente é o pai, não quer fazer nada, não posso abrigar. Mas o que está ali em causa é o direito afetivo. E há pouco tempo no Brasil foi um pai condenado, foi uma mãe que levou o pai ao tribunal, foi o pai que ter-se virado as costas. Portanto, esta questão do direito afetivo é relevante, mas não podemos dissociar totalmente a questão biológica. É uma coisa que estou a dizer, não tem nada a ver com as adoções. Isso é, se nós alargarmos o conceito, como se fala, no passado era uma família, agora passamos a falar famílias, não é que é a mesma coisa. Temos que abarcar um conjunto de diferentes realidades, e não passa só pela adoção. E agora, a mim preocupa-me essa questão da. Sim, está presente, portanto, aliás, é explanado e está enfatizado em vários dos requerimentos, se bem entendido, a questão da possibilidade de serem os próprios a terem um filho, porque querem algo que tenha essa linhagem biológica. Mas eu acho que o principal problema da questão do biológico, pronto, e só para terminar, nem se coloca nessas questões. Coloca-se às vezes numa primazia dada à família biológica, mesmo em situações aí de diagnóstico, por exemplo, de maus tratos, e que há muitas crianças que, e temos aliás situações confrangedoras, crianças que são devolvidas à família biológica porque se pensa que a família biológica tem mais direitos do que eventualmente o interesse e o bem-estar da criança, e depois temos casos em que as crianças são também prejudicadas, não deveriam ser entregues às famílias biológicas. Evidentemente não é o facto de ser homem ou mulher ou gay ou lésbico ou heterossexual que faz de uma pessoa uma boa figura parental. Mas evidentemente, se bater na criança, se não a alimentar, se provar que não tem de facto essas competências parentais, que não tem absolutamente nada a ver com nenhuma destas características, a criança não deve ser entregue à família biológica. Ou a questão dos impedimentos à adoção que existem porque, embora haja de facto pressões nesse sentido, porque há um pai ou mãe biológicos que aparecem uma vez por ano e as crianças continuam ali no limbo, não atam nem desatam e depois o tempo vai passando. Nesse sentido, a biologia, os laços biológicos podem ser quebrados a dado ponto se isso não for do interesse da criança. Isso também é uma questão que tem que estar em cima da mesa.
pelo menos até determinado Eu chamo a ponto. atenção a que esse discurso, exposto para um campo mais vasto, coloca uma série de perigos, nomeadamente dois exemplos de situações ou de raptos de crianças que depois são vendidas durante. Não, mas é que isto tem que ser colocado. Crianças que passam a viver, já aconteceu, infelizmente, milhares de casos. Crianças que são raptadas e são levadas por outra família que a compra, por exemplo, desde bebê e crescem, e no entanto depois acaba-se de descobrir que é um rapto e vai seguir a questão biológica que faz parte do património genético da pessoa, quer dizer, eu sou parecido biologicamente com alguém. Portanto, e essa pergunta pode não querer saber isso, mas também pode querer saber. E, portanto, é um direito que ela tem, querer ou não querer saber. E, portanto, por exemplo, nessas situações em que depois se vai a descobrir, não, o que é mais importante é a relação afetiva. E tem-se ponderar, que é a mesma coisa quando significa a questão de quando um progenitor é afastado sistematicamente da criança pelo outro progenitor, vai dizer, mas não tem relação afetiva, o que importa aqui é com quem tem relação afetiva. Portanto, há aqui um conjunto de questões que este discurso só aplicado à questão da comunidade homossexual é uma coisa. Quando nós quisermos pôr isso como regra para os outros, coloca outros problemas. Porque a comunidade homossexual há de ser diferente, não é? Aí, por acaso, estou a manifestar a minha discordância. Não, o que eu digo é o discurso relativamente à questão do direito afetivo, porque a questão biológica, por exemplo, dos gays não é a mesma coisa que se for um casal homossexual, não há volta a dar aí. Pois, é mais no sentido de haver alguma precaução no discurso, não é uma discordância profunda. Por isso é que eu não está a pensar nesses casos quando estava a falar nesses sentidos, obviamente a questão de se os pais biológicos são bons ou não tem que ser vista em tribunal, não é? Não estou a advogar que se raptem crianças, mas há uma ênfase dos juízes, embora às vezes até estivéssemos a fazer-lhes um grande favor, e quando a gente vai a determinados contextos percebe isso, mas pronto, isso é outra questão. Nos tribunais muitas vezes é dada a primazia às famílias biológicas em detrimento de situações em que as crianças estão melhores. Aliás, aquele mediático caso daquele capitão que foi preso e porque a miúda foi não sei para onde para a Rússia. Lá está a ver. O que pegou nesse caso, abriu a porta para isso. Agora é que esse caso é a prova disso. É que esse caso, se fosse ver a história verdadeira, não é o que aparece na comunicação social, aquele pai, em termos biológicos, fez tudo o que tinha a fazer. E nem a Sofia, mãe nem ninguém podia apontar o dedo. Porque a questão é, ele assumiu as responsabilidades no momento em que soube. E no momento em que soube, ele fez tudo o que tinha a fazer. Não é o capitão que tinha que fazer o que fez. Mas, de acordo com essa lógica, o capitão tinha que ficar com a criança. Ora, isso, por exemplo, para nós é inaceitável. Porque há um pai disponível para ficar com a criança. O pai biológico tem competências para tal, e, por exemplo, passou por aquele processo todo, e a pergunta que se faz é porquê que ele não pode ser? Porque, com base no critério do direito à afetividade, percebe aqui a complexidade da questão. Mas também percebe a complexidade do que é retirar uma criança do ambiente onde foi. Então ela vai crescer na medida são perguntas difíceis. Mas está a perceber. Estou perfeitamente. Há aqui direitos que há ideal e criar instituições de parentalidade. Há chamada colisão de direitos, que é de facto bastante complexa. Bom, e a questão da colisão de direitos, aliás, por isso é que porque é que está na lei a ideia do direito superior direito da criança? O superior interesse da criança é porque é super interpretado pelos adultos, ainda por cima, não é? Porque é evidente. Mas pronto, ainda significa um esforço para nos aproximarmos dessa ideia de que isso é bom, está lá. O problema é as interpretações que cada um tem sobre isso, depois são diferentes. Mas isto é muito complicado. Mas eu só queria dizer que o Ricardo está a levantar uma questão que não se baseia nisto, julgo eu, se baseia-se basicamente nas questões, muitas vezes, as decisões do tribunal, que são relativamente aos pais muito penalizadoras, quando vem o argumento afetivo, na medida em que dizem que a mãe é que cuida, que a mãe não sei o quê, e o pai é cantor. Mas isso é o Ricardo. O Ricardo está com essa preocupação. Mas eu vou só. Disse que a questão de pegar uma sexual aplicada de uma forma genérica levanta problemas. Mas a questão biológica tem que dizer as duas coisas. Mas não conseguimos, de facto, chegar a um entendimento sobre estas coisas. Primeiro, se não pusemos logo em cima da mesa, que são complexas. E, portanto, qualquer posição fundamentalista a esse respeito não vale a pena. É preciso olhar os vários lados das questões. E depois, por outro lado, se de facto não pensarmos em várias coisas que é preciso ter em consideração. A questão afetiva tem que lá estar, porque é de facto a realidade afetiva que funda a família hoje em dia. Acabou. Hoje as pessoas decidem ter filhos, mais os homossexuais querem adotar, ou as lésbicas querem adotar, porque de facto é o valor afetivo da criança que é também muito importante para eles. Portanto, dar afeto, essa é uma questão fundadora. Não é a instituição que funda, não. Mas é a questão, mas é importante dizer isto.
Nós hoje, agora, não é a única, obviamente, mas é a fundadora. E se é a fundadora e não a instituição, não a definição de papéis, nós hoje, de facto, o que temos é papéis que se vão definindo um pouco por nós, que nós temos mais condições para definir esse papel. Agora, efetivamente, há um equilíbrio entre essas coisas. E o que está também o Ricardo a dizer, que está a levantar um problema, não está a levantar, mas levanto eu, porque esta é uma discussão que começa a ser colocada no Reino Unido, nos nórdicos, etc., em alguns nórdicos, que é o problema do direito ao conhecimento das origens. E, nomeadamente, isto é a origem da Inglaterra, na província medicamente assistida, há a questão que, entretanto, enfureceu metade da Europa, porque a Europa está dividida a este lado, os países estão divididos a este lado, que é o seguinte, é que a reprodução medicamente assistida, com dadores, recorrendo a dadores terceiros, não é? No caso da infertilidade, como no caso também dos países em que é permitido os homossexuais recorrerem à espera de dador, os países dividem-se quanto a isto. Há países em que, como foi o caso da Inglaterra, ainda há pouco tempo, agora abre-se o conhecimento, abre-se, digamos, a possibilidade de conhecer quem foi a origem, quem é o dador, não é? E há outros países que acham isso, nomeadamente no caso português também se acha, que isso é terrível. Porque é que isso faz? Faz baixar brutalmente o nível de dádivas de esperma, porque uma pessoa se pensa, vai dar esperma, no dia a seguir, vem lá bater à porta de alguém, olha, sou eu, quer dizer, não dá, não é? Porque isso é que eu estou a levantar a questão, que esta questão se levanta. E de facto, sobre isto há divisão, e sobretudo, quando haverá absurdo, se tiver uma opção fundamentalista, ou biologista, ou só da identidade social. Se vai para um lado ou para o outro, estamos mal. Porquê? Porque, efetivamente, por exemplo, o que é que já aconteceu? Isto começou-se a colocar com a questão da adoção. Há 20 anos atrás, na Suécia, por exemplo, também, outra vez, tal como relativamente à questão de revelar a origem do pai biológico, ou da mãe biológica que tinha rejeitado a criança. Começou-se, primeiro, tal como em Portugal, não há revelação da origem do pai que deu a criança para a adoção. Na Suécia passou a haver. E, portanto, a certa altura mudou-se. E, portanto, sobre a ideia da questão da necessidade do conhecimento, do conhecimento o direito ao conhecimento às origens genéticas, neste caso aqui. E isso deu, por exemplo, o quê? Deu por isso simplesmente que porque é que eles abriram no caso da Suécia? Porque há sempre um problema na adolescência da questão das origens, de quem é que não, há aquela coisa clássica da pessoa querer sempre ser de outra família que não aquela que calhou em sorte, não é? E, portanto, nos adolescentes, isto ainda é criado com o problema de um mistério acerca de quem é que será a minha mãe e o meu pai biológico, ainda as coisas. Bom, o que é que aconteceu? Permitiram que isso acontecesse. Mas sem que, obviamente, isso significasse que a pessoa identificada tivesse direitos, não é? Portanto, é em função da criança dizer, pronto, ok, está aqui, é esta cara, tem esta cara. Isto é uma curiosidade que nós percebemos perfeitamente do lugar da criança que se pode colocar. E o que é que isto deu? Deu por isso simplesmente. Não deu nada. Deu só que ficou satisfeita na curiosidade. Mas isso aí é uma coisa não implica o direito, deixa-me saber o acesso. Não, é o que eu estou a dizer. É saber quem é. Não, é um direito. Não, mas não implica direitos por parte daqueles que assinaram. Não, mas é importante, justamente numa visão equilibrada e de bom senso, por um lado o que é que se fez? Fez-se satisfazer essa curiosidade. E, por outro lado, do ponto de vista de dizer que pode ter esta ideia mágica que o biológico, eu agora fiquei afastada, por exemplo, de facto, a criança, esse problema que foi colocado é a criança cria laços afetivos e essa é uma questão que se tem que ter em consideração e, de facto, quem assumiu, digamos, o papel biológico, neste caso que estávamos a falar, também tem que ser ter em consideração e, portanto, tem que haver algum bom senso para tentar que aquela situação se resolva, não daquela maneira, aos gritos, nas não sei o quê, do roubo e do rapto, etc. E, portanto, aqui em relação, por exemplo, à progressão medicamente assistida, eu devo dizer que tenho mesmo dúvidas de se ter a adotar alguma vez a revelação do dador. Porque acho que o problema aí, e as pessoas, entretanto, com a internet, fui descobrir um site, tal como tu, em que em certos estados dos Estados Unidos há um dador tem uma designação XPTO-Z+S, pronto. E houve uma mãe que andava muito obcecada, a filha andava muito obcecada com conhecer o XPTO-Z+S, estava proibido, naquele estado estava proibido. Mas o que é que andou na net? E foi encontrar pessoas muito parecidas que tinham também sido, eram filhas do XPTO-Z+S. E o que é que fizeram?
encontraram-se e de facto eram parecidos, não é? Portanto, e ele não e pronto, e até passar, foi uma relação mais que eles criaram. Portanto, passaram a ver-se. E pronto, haverá vários ordenamentos, mas não passou disto. O que eu quero dizer é, não se pode nem endeusar o biológico. Uma pessoa que não teve relações com ninguém, que anda a saber, olha, está bem, és meu filho, era parecido comigo e tal. Nem se pode depois dizer que é só o social, quer dizer, há de facto aqui coisas que se têm que balancear. Mas aí... Bem, com esta mensagem de bom senso, E daí o problema de termos de criar, o grande desafio é, e precisamente era essa, mas desde como criar, mesmo no meio onde haja várias figuras com direitos diferentes e também por razões diferentes, criar algum equilíbrio na forma como é que, e obviamente defendendo as crianças, porque concordo com isso, mas legal entre os direitos destas pessoas, sem afastar ninguém. A não ser, obviamente, a parentalidade social e a diversidade dos projetos não é colhida pela lei que devia permitir. Todos compreendemos a necessidade da pessoa perceber as suas origens, de perceber o biológico, e mesmo que depois fique desiludida, não é? Bem, a hora já é avançada. Estava prevista uma outra sessão. Desculpe, eu tinha também uma pergunta que queria Sim, mas eu estou um bocadinho de acordo com a Náudia, que referenciou, e às vezes julgo que muitas destas situações, e tem a ver com a minha atividade profissional, e no sítio onde eu estou, portanto, onde eu trabalho, que é o Instituto de Apoio à Criança, eu acho que isto muitas vezes é mais uma discussão egoísta de parte dos adultos. Eu acho que a Convenção dos Direitos foi subscrita. Nós temos que pensar seriamente como é que podemos ouvir de uma maneira séria e honesta as crianças, desde pequenininhas, porque muitas vezes elas são um jogo, e a separação de pais e mães, ou o aparecimento de novas famílias, as crianças são sempre crianças, não é? E às vezes nós esquecemos disso. Mas eu estou muito de acordo com o que disse a professora Anália. Portanto, há muita diversidade e temos que ter muito bom senso e muito equilíbrio entre tudo. Portanto, começamos a puxar só para um lado, normalmente há grandes disparates. Obrigada, Maria João. Estava prevista uma sessão, mas entretanto, atrasámos tanto as coisas. Pode também ter que ir embora, Maria Graça também. Eu achava importante falarmos um pouco sobre desafios que foram analisados ao longo do dia. Não sei se ainda querem falar um bocadinho sobre isso, mas foram muitos, desde os desafios lançados pela falta de Estado social e a crise económica, com o empobrecimento, desde os desafios legais, desde a necessidade de perceber melhor este bem cultural intermédio que filtra, digamos, a relação entre a lei e os atores, e a necessidade de criar contextos como a obediência viva para facilitar a relação, não é? E, portanto, eu acho que temos aqui muitos desafios. Não sei se será possível um dia fazer até algumas. Era importante tentar fazer algumas recomendações. A mediação familiar também. Portanto, nós devemos tirar aqui ao longo do dia muitos desafios. Nós podemos tentar, eventualmente, até depois, expor isto no papel para ajudar e contribuir para uma reflexão mais avançada. Mas então, se não houver mais nenhuma intervenção, não sei se alguém quer dizer alguma coisa sobre o dia 2 ou mais alguma reflexão. Vai ser descansado. Então, eu ia desafiar toda a gente que ainda esteja cá para mandar de forma sistemática para o Observatório documentos, opiniões, iniciativas de conferências, de seminários, por exemplo. Gostaríamos todos de ter, se calhar, sabido da iniciativa de Ciência Viva ou da iniciativa da Associação. Portanto, podemos pôr isso online e trocar, digamos, informação dos nossos sites. E queria também, evidentemente, agradecer a vossa presença e espero brevemente estar com todos